O Fortaleza anunciou a contratação do meia Luquinhas, do New York Red Bulls, da MLS, Liga Norte-Americana, e eu vim aqui falar um pouquinho das características do jogador, por que o Fortaleza talvez tenha pensado em contratá-lo, porque o Fortaleza deve buscar mais jogadores na América do Norte e também pegar um pouquinho dessa formação de elenco do Fortaleza para esse início de temporada. Fortaleza que já contratou de volta o Moisés, anunciou o Luquinhas, teve a renovação de contrato do Iago Pikachu e vai anunciar a qualquer momento o goleiro Santos do Flamengo, que estava em imbróglio, se vinha só em fevereiro, vai chegar já na próxima semana para reforçar o tricolor, que começa a sua temporada no próximo final de semana pelo Campeonato Estadual. Seja muito bem-vindo ao canal do Caio Costa, eu sou o Caio Costa, muito obrigado pela sua presença por aqui. Se você está inscrito, quero de novo agradecer, a gente está bem pertinho da marca de 8.800 inscritos por aqui. E se você não está inscrito, caiu aqui meio de paraquedas, se inscreve, estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. Vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre o Luquinhas. Luquinhas não tem nenhuma experiência dentro do futebol brasileiro, como vários garotos saem do futebol brasileiro, às vezes para outros destinos, normalmente Portugal, mas para depois desbravar o mundo procurando os seus espaços. Estava no Legia Varsóvia da Polônia até ser pinçado pela MLS, numa política nova da Liga Norte-Americana, né? A gente se acostumou a ver a MLS sendo um campeonato que tinha os jogadores norte-americanos, alguns mexicanos, mas sempre procurando atletas renomados no exterior para trazer holofotes à liga. Não que ela não deixe mais de fazer isso. O Inter Miami de Messi está para provar o mais que isso. Trouxe agora até mesmo o Luis Soares, tinha trazido o Gonzalo Higuaín antes dessa nova formação. A gente viu nomes como Thierry Henry jogando no próprio New York Red Bulls, Juninho Pernambucano, Kaká no Orlando City, enfim, André Pirlo, Frank Lampard, o David Beckham, disparado o maior expoente dessa metodologia da MLS, mas nos anos para cá procurando uma maior competitividade entre as equipes, uma maior qualidade de jogo propriamente dito, e tentando fazer com que os times da MLS consigam competir com os times mexicanos em competições que existem entre as duas, a maior delas a Conca Champions, aquela que dá vaga ao Mundial. A Liga, no modo geral, tem procurado talentos fora desse radar habitual e principalmente nomes latinos. Os brasileiros são até mais raros do que os de outras nacionalidades. Existem mais argentinos, colombianos, venezuelanos, equatorianos atuando na MLS hoje do que brasileiros, mas entrou também de vez dentro desse circuito. E o Luquinhas foi contratado, na época com 25 anos, para jogar no New York Red Bulls. Jogou em duas temporadas não tão boas para a equipe, mas boas para ele. Ele se destacou bastante, tanto que na postagem de agradecimento da equipe do Energético ao jogador pela sua passagem, os comentários dentro da postagem de torcedores da equipe nova-iorquina foram quase todos reprovando a venda do jogador brasileiro. E olha que o New York Red Bulls também, nesse mesmo dia, anunciou a contratação do sueco Forsberg, jogador de Copa do Mundo, jogador com passagem relevante na Bundesliga, da Alemanha. Então, você tem ideia que ele deixou moral por lá. Claro que não é um termômetro exato, mas dá uma ideia de que pelo menos a sua passagem no futebol dos Estados Unidos foi sim relevante. Falando da característica de jogo, ele é um cara que traz para quem vai atuar do lado direito do Fortaleza uma característica que o elenco do Fortaleza não tem tanto. Pochettino até jogou um pouquinho mais por lá, em alguns momentos, mas a gente se habituou a ver o Fortaleza sempre com Marinho e Pikachu atuando por ali. Seja jogando no 4-2-3-1, seja jogando com duas linhas de 4 e dois atacantes mais à frente. Ele não é aquele cara de velocidade, é um cara de um drible mais curto, um cara que puxa mais pela diagonal, de fazer uma tabela, de se aproximação. Isso é bom em termos de característica para que o Vojvoda tenha um novo norte para pensar, dependendo do adversário, ou até mesmo daquela rotação de elenco que a gente sabe que ele costuma fazer. Outra posição que ele pode atuar é aquela mais central. Quando o Fortaleza encontrou um time titular naquele melhor momento do Campeonato Brasileiro, que o levou à final da Copa Sul-Americana, o Pochettino atuava muito por ali, ele pode jogar um pouco essa função e trazer o Pochettino para jogar mais de volante mesmo. É uma movimentação que pode ser feita com a contratação do Luquinhas. Então, são detalhes, às vezes, que o torcedor não conhece, fica desconfiado, foi um investimento alto, acima de 7 milhões, mas em termos de característica, não sei como é que isso vai funcionar dentro de campo, até porque ele vem de dois campeonatos cujo nível técnico é abaixo do que se joga no Brasil. A MLS melhorou muito seu nível técnico, mas é abaixo do que se joga no Brasil habitualmente.
O campeonato polonês, então, nem se fala, mas em termos de característica de jogo, é um atleta que traz ao Fortaleza uma nova vertente, um novo arsenal para montar seu time. Sobre a história de procurar mais jogadores na Liga Norte-Americana, Fortaleza nos últimos anos, nas últimas 4 janelas, trouxe 4 jogadores com passagens na MLS. O Caio Alexandre, disparado dentro de campo, não estou falando de imbróglio que hoje acontece fora, o que teve mais sucesso. Trouxe o Lucas Esteves, também disparado a maior decepção. O Lucas Esteves pertence ao Palmeiras, mas veio diretamente de uma passagem no Colorado Rapids. E teve também o Pochettino. O Pochettino veio direto do River, mas ele já tinha uma passagem no Austin FC. Foi emprestado ao River, depois veio ao Fortaleza. 3 jogadores com passagem na MLS. E agora o Fortaleza conta com um executivo de futebol, Bruno Costa, que é um cara conhecido por trabalhar com jogadores jovens, por ter sido olheiro, scouter do Fluminense, da Seleção Brasileira, do Figueirense, mas que tem grande passagem no futebol dos Estados Unidos. Trabalhou no antigo Fort Lauderdale Strikers, que não existe mais, que era um time da USL, que é uma outra liga que existe nos Estados Unidos, e estava no San Jose Earthquakes, essa sim uma franquia mais tradicional, franquia essa que em décadas passadas foi campeã da MLS. Então é o cara que tem um lastro de observação da Liga Norte-Americana muito grande, e não só para montar o time dele, mas para enfrentar outras equipes. O San Jose enfrentou o New York Red Bulls com o Luquinhas em campo, então ele chega com essas referências e com essa ideia de ser um jogador com a característica diferente, e cabe a nós observarmos mais essa possível tendência do Fortaleza procurar mais jogadores na Liga dos Estados Unidos. Agora, eu quero que você dê sua opinião, o que é que você espera do Luquinhas. Você acha que foi um bom nome? Você acha que o Fortaleza está arriscando demais ao sair de novo do óbvio? É bom ressaltar que muito desse sucesso do Fortaleza das últimas temporadas passou por essa ideia de apostar fora do habitual, quando ele banca o Moisés, que nunca tinha feito um jogo de Série A na vida, estava lá na Ponte Preta, quando ele vai buscar um Caio Alexandre lá no Vancouver Whitecaps da própria MLS. O Fortaleza conseguiu com o Brits, que terminou a temporada mal, mas o saldo é muito mais do que positivo no União de Santa Fé, que ninguém conhecia muito no Brasil. Fortaleza conseguiu bons cases com jogadores fora do habitual. Lucas Sacha, que estava lá no futebol da Grécia, enfim. Será que o Luquinhas entra nessa lista de quem dá certo? Dê sua opinião, dê sua visão sobre a contratação do novo meia do Fortaleza. Mandar um abraço a todo mundo que está inscrito aqui no canal. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Se você não está inscrito, que você se inscreva. Deixa o like que é importante demais para o vídeo. E fica de olho, estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.